neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Eu me submeto, em mim vem sempre estar. Do alto céu o avivamento vem, a começar em mim indo além. O teu poder, tuas bênçãos, teu favor, concede aos filhos Deus, ó Pai de amor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Ouvintes, muitas pessoas não vão ao médico cardiologista com medo de encarar o resultado. Não tira um eletrocardiograma, não se submete a um check-up do coração e de todo o sistema cardíaco, com medo do resultado.
Eu sei que possivelmente estarei falando a pessoas que enfrentam essa situação. Mas isso não deve acontecer assim. Pelo menos não deveria acontecer assim, não é? Porque o mal será pior. Poderia ser tarde demais. Quanto mais protela, quanto mais deixa para amanhã, para encarar aquele problema, fica pior. É o caso de um dente. Às vezes, para não suportar um motorzinho ali no dente, combatendo a cárie, fazendo assim obturação, nós fugimos do dentista. Mas o resultado, depois vem a dor. E depois da dor, o que temos de fazer? É irmos no dentista do mesmo jeito. A essas alturas, os meus ouvintes já estão captando tudo, não é? O que queremos dizer. Muitos não querem, de maneira alguma, sondarem as suas vidas através da palavra de Deus, da sã doutrina, da mensagem do dia. Mas isto é simplesmente medo do resultado. Porque a mensagem de Deus para o seu dia mostra de fato o nosso estado na realidade. É uma sonda, é um eletrocardiograma e que mostra o estado espiritual da nossa alma. Agora, bom é que nós recorrêssemos a esse verdadeiro médico. Se você fosse um médico que lhe desse apenas aspirina, analgésicos, o que você deveria fazer? Era não voltar mais naquele médico. Eu estava examinando sobre o significado desta palavra, analgésico. Ele é um respeitante à analgesia, que por sua vez, notemos isso, leva a pessoa a perder a sensibilidade à dor. Então ela fica insensível à dor, provocando assim a analgia, que é uma insensibilidade à dor. Mas nós sabemos que a dor não é propriamente a enfermidade. A dor é um efeito. A causa é outra. E no caso, o analgésico serve somente para deixar a pessoa insensível à dor. Mas ele não combate a causa, não elimina a causa da dor, da enfermidade. E isso tem sido a desgraça de milhares e de milhares de pais de família, de mães, que têm perdido a vida prematuramente, deixando seus filhos aí. Têm morrido. Porque ao invés de ir no médico para combater a causa da dor, eles ficam nas farmácias comprando analgésicos e enganando-se a si mesmos, cauterizando a consciência em relação àquela enfermidade. Não há outra coisa tão real para explicar o estado espiritual do povo de um modo geral. Ao invés de ir diretamente no médico dos médicos, na palavra de Deus, e encarar a vida,
pela realidade das Santas Escrituras, pelo Espírito Santo, fica aí buscando esses que receitam apenas um evangelho analgésicos. Evangelhos analgésicos, que é simplesmente para levar as pessoas a perderem a sensibilidade consciente do pecado. O que significa cauterizar as suas consciências. Esses evangelhos, Paulo disse que ainda que ou ele mesmo, ou um anjo do céu, nos anunciasse um outro evangelho, então tem aparecido tanto evangelho, baseado nas Escrituras. Baseados todos nas Escrituras. São galhos enxertados no mesmo tronco, mas cada um produz resultados diferentes, porque é segundo a sua natureza, é segundo o seu dogma, segundo o seu credo. Temos de encarar essa verdade. Não importa se somos feridos, se os nossos sistemas que nos dirigem são feridos nesta hora. Isso não importa, porque uma alma custa mais do que o mundo todo. E você não pense que se eu ocupasse meu tempo aqui somente vos anunciando cura divina, e Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e liberta, eu estaria expressando amor. Eu poderia jejuar semanas e semanas, dar todo o meu corpo para ser queimado nesse serviço. Isso seria como o sino que badala, disse São Paulo. Não adiantaria nada se eu não tivesse o amor de Deus. E o amor de Deus é corretivo. O amor de Deus é para nos mostrar o abismo. Nenhum programa, nenhuma mensagem seria de Deus, verdadeiramente de Deus, sem que te mostrasse o abismo, à luz da palavra de Deus. Consideram isto, aquilo, o crime, o tóxico, o roubo, quando se trata de assaltos de casa e apanhar escondido assim, o roubo não modernizado, não é? Como o abismo, mas não é isto aí totalmente o abismo. Isso é fundo do abismo, isso está lá como consequência, resultado apenas. Mas o abismo começa, é lá da maneira que você crê. É lá que é a porta do abismo. É a maneira que você tem crido. E se você tem recebido um evangelho analgésico, que serve simplesmente para te levar a perder a sensibilidade. A sensibilidade, note isso. Então, fique sabendo, quando você acordar, você vai constatar que o mal continua progredindo na sua vida a ponto de causar a sua morte eterna. Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos, diz Geraldo França de Lima. Vou repetir isto, de Geraldo França de Lima. Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci. Vejam, ouvintes, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos. Que coisa tremenda! Que susto nós deveríamos tomar nesta hora! Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos. Quando acordar,
desse adormecimento causado pelos evangelhos analgésicos. Oh, que decepção tremenda, horrível será para o homem que se adormeceu sob este efeito maligno, enganoso, efêmero, passageiro, temporário apenas. Doutrinas que não servem para outra coisa senão para adormecerem as pessoas. Oxalá que todos pudessem ouvir nesse instante em suas almas o grito de São Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Adormeci. Isto quer dizer, perdi a sensibilidade. Uma mulher, para se vestir conforme ela está se vestindo socialmente hoje, é necessário que antes ela perca a sensibilidade. É necessário que antes ela adormeça. Uma mulher, antes de cortar o seu cabelo, ela tem que ser adormecida por algum evangelho, por alguma doutrina, por algum espírito analgésico. Um homem e uma mulher, antes de se prostituir, antes de se entregar ao vício, à maldade, ao homossexualismo, ao vício não propriamente do tóxico, mas do próprio fumo, que está aí amparado socialmente e religiosamente falando. Antes do homem se entregar a estas coisas, ao espírito pervertido da era, ele tem que estar adormecido por uma doutrina analgésica. Só há uma doutrina que pode nos sacudir nesta hora. Só. Oxalá que os Jonas fossem sacudidos nesta hora no porão dos seus navios, enquanto as almas estão perecendo neste mar revolto. Oxalá que eles fossem sacudidos. A Bíblia diz que aqueles homens foram lá e disseram: ó dormente, desperta-te, acorda. Dormente, você pode estar dizendo que Deus está nos abençoando, dormindo nesse porão dogmático de uma organização religiosa, de uma denominação, enquanto as almas estão perecendo no mar, naufragadas no pecado, na licença que vocês têm dado para elas viverem como bem entendem, por sua conta própria. Oh, a profecia de Balaão era de Deus, mas a sua doutrina era diabólica. Por isso matou só num dia 23 mil soldados, 23 mil homens de valor. Não há coisa mais funesta, mais mortífera do que essas doutrinas analgésicas que vêm simplesmente para cauterizar as consciências e adormecer as consciências, as almas, levá-las a perder a sensibilidade da palavra de Deus, do Espírito de Deus. A melhor coisa que Deus podia dar para o homem, Ele deu, foi sua palavra. E Ele deu ainda mais aquele que maneja a sua palavra, o Espírito Santo. E por quê? Por que então cochearmos entre dois pensamentos? Elias fez esse desafio quando o povo estava regido pelos falsos profetas, falsos pregadores. Quando Acabe tinha doutores,
ao seu lado, acoitando um casamento ilícito com Jezabel. Elias gritou, Elias sofreu, Elias foi a boca de Deus, mas era um só contra 400, era um só contra o mundo todo. Somente esse homem implica comigo, somente esse homem implica com as coisas. Ao invés de falar de cura, de salvação e de demais coisas, ao invés de nos mostrar um cenário lindo dos céus e de demais coisas, nos dar um evangelho enfeitado, bonito, lindo, macio, analgésico, não é? Vive implicando com as coisas, implicando com as mulheres, implicando com os homens, implicando com o pecado. Oh, Elias! Mas Elias gritou, Elias protestou, Elias contestou, Elias falou. E se há um verdadeiro pregador nesse século, ele não tem outra ocupação senão implicar, senão contestar, senão protestar, senão gritar para o povo: salva-te, salva-te desta geração perversa. Desperta-te do sono da dormência causada pelo evangelho analgésico. O médico põe toda a classe de instrumentos para testar seu coração e qualquer outro órgão físico do corpo físico. Eles estudam os livros onde os especialistas dizem: se sucede isso, então a enfermidade é essa. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus vivificada pelo Espírito Santo, não interpretada por um gênio intelectual, não interpretada por A ou por B, essa Bíblia é o único instrumento que eu tenho para a alma e para examinar-me a mim mesmo e aqueles que me ouvem. Sim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Como eu posso sondar minha vida, examinar minha vida através de um evangelho analgésico? Se ele me adormece, se ele diz para mim que nada faz mal, nada faz mal, minha filha, isso não tem importância, meu filho. Nós temos que evoluir, nós temos que evoluir. Se essa evolução está levando o homem somente para longe de Deus, esse homem deveria então não evoluir. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Que o Senhor continue examinando a sua vida. Você quer examinar a sua vida, irmã? Abra 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Você quer examinar o seu batismo? Irmão, pegue lá Mateus, capítulo 28, versículo 19, e busque as referências, uma concordância, porque caso contrário você estará num texto isolado, portanto num batismo falso. Você tem que concordar aquilo com as Escrituras. E assim por diante. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus,
cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. São João, capítulo 14, verso 12. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, contra as quais pouco adianta o homem trabalhar, arrazoar. São palavras que permanecem para sempre, ainda que passem os céus e a terra. A palavra de Jesus permanecerá para sempre. O melhor que nós fazemos é aderirmos com fé genuína, simples, ao que Deus diz. Porque não passaríamos de incrédulos se duvidássemos da exatidão de toda a palavra de Deus. E quando nós procuramos arrazoar, o que significa prosseguir sem autorização, então nos tornamos um intérprete das Escrituras e não passamos por fim de incrédulos e fabricantes de incrédulos. Porque toda palavra divinamente inspirada, esta sim é pronta para corrigir, para redarguir, para exortar, promovendo o verdadeiro resultado para o qual ela foi enviada. E esta, sendo a palavra de Deus, não volta vazia. Ela realiza o propósito de Deus na vida do homem e da mulher. Então, ouvintes, estamos sendo desafiados a crermos na exatidão total da palavra de Deus, sem nenhuma interpretação humana. Recebermos a Deus como Ele vem para nós. Vocês sabem perfeitamente de como Deus veio ao mundo no seu Filho. E eles não receberam a Deus. Por quê? Porque Deus não veio da maneira que eles pensavam. Se eles tivessem um coração aberto para receberem a Deus como Deus vem, como Deus veio, como Deus se manifestou, então tudo teria sido ao contrário. Jesus teria sido recebido, mesmo nascendo de um pobre casal ali, numa manjedoura, tão simples, tão humilde, eles teriam recebido. Por quê? A exatidão da palavra era justamente aquilo. Não resta dúvida. Agora, ele seria forte na verdade, de acordo com as profecias, mas não de acordo com os pensamentos humanos, não de acordo com a maneira humana, não de acordo com a tradição. Ele também viria sobre um asno, ele seria homem de trabalho, ele seria homem de dores, ele seria provado em tudo, e eles conheciam estas escrituras. O importante é isto. Como nós conhecemos a Bíblia hoje,
praticamente de cor, como muitos conhecem hoje. Mas não há de se admirar que os grandes eruditos do dia em que Deus se manifestou na manjedoura, apesar de profundo conhecedores das Escrituras, não puderam receber a Deus por causa da maneira que Deus se manifestou. O que não é de se admirar que também os eruditos do presente século e dos séculos passados não tenham reconhecido a Deus da maneira simples que Ele tem se manifestado. Sempre Deus se manifesta em simplicidade. Ele está escondido e revelado em simplicidade. Por isso Ele próprio levantou os olhos aos céus e deu graças ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta foi uma oração de gratidão do próprio Jesus Cristo, porque Deus estava escondido e manifestado em simplicidade. Agora Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arrazoar isto é prosseguir sem autorização, é se perder na encruzilhada, justamente onde deveria ter o assim diz o Senhor, a seta orientadora de Deus, o dedo indicador de Deus. Naquele dia havia um dedo indicador, havia uma seta indicando, mas essa seta também era tão simples. Esse dedo indicador também era tão simples. Veio do deserto, e naqueles dias a palavra do Senhor veio a João no deserto. E lá estava aquele homem tão simples, tão humilde, mas com um dedo indicador, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas apontando para quem? Para um grande homem, de uma grande posição intelectual, social, religiosa? Não, apontando para o Nazareno, para o Galileu. Vocês não podem ver estas coisas, meus irmãos. Vocês não podem ver e acordarem e se despertarem em tempo, nos dias em que todo mundo está buscando a Deus, mas através de grandes coisas, através de grandes campanhas, através de grandes talentos. E nunca se pensou em dar tanta coisa boa para Deus como se pensa agora. Nunca se pensou em construir tanta coisa cara, tanta coisa preciosa, materialmente falando, para oferecerem a Deus como se pensa agora. Vamos nos esquecer do culto de Caim? Não. O culto de Caim era muito mais caro do que o de Abel. Era muito mais bonito. Era muito mais precioso aos olhos dos homens. Mas, no entanto, foi um culto aborrecido por Deus, rejeitado por Deus. Ao passo que o culto de Abel era horrendo. Era um cordeirinho trêmulo, morrendo, sangrando, e aquilo combinava perfeitamente com o plano de Deus. Agora veja, vamos dar por apercebidos nesse instante. Não sabemos com que angústia Paulo escreveu aos Efésios, clamando: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Até quando ficareis dormentes, vendo estas coisas diante dos vossos olhos? Se Deus um dia se manifestou em simplicidade, Ele somente se manifesta em simplicidade. Agora, para reconhecer Deus no seu devido tempo, a sua mensagem no seu devido tempo, é necessário que recebamos o Espírito Santo. É necessário que tenhamos o Espírito de Deus.
Porque somente aquele que tem o Espírito de Deus reconhece as coisas de Deus. Meus irmãos, o rapto será uma coisa tão sigilosa, tão simples, que se não tiver o sinal, ninguém perceberá. O sinal é o Espírito Santo. O rapto se trata do arrebatamento. Nós falamos rapto porque será escondido do mundo. É como a noiva que está sendo tirada por um noivo, escondida de seus pais. Assim também a noiva de Cristo está sendo tirada pelo noivo, que é o próprio Cristo, escondida do mundo, escondida dos credos, das organizações religiosas, ainda que elas sejam boas. Mas vamos nos lembrar que Rebeca recebeu os dons e teve de deixar a casa de seus pais, por melhores que eles fossem. Ela gostava naturalmente, ela amava os seus pais, ela amava os seus irmãos, mas ela teve de deixar a casa do pai para ir ao encontro do noivo. E é isto que está acontecendo. Tudo aquilo é uma sombra para nós, disse São Paulo. Tudo isso ficou escrito para aviso nosso. Nós estamos na hora em que temos de saber se temos ou não o Espírito Santo. Você pode dizer, mas eu tenho falado em línguas. Olha, isto é um engano do inimigo. Você não se baseie nisto. Você pode falar línguas e não ter o Espírito Santo. Porque língua é simplesmente um dom. Inclusive, Satanás pode personificar todos os dons. Mas ter o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo em você. Não simplesmente um dom, mas sim o próprio Espírito Santo. É Deus caminhando em dois pés. É Cristo em você, falando como Cristo, olhando como Cristo, fazendo as mesmas obras de Cristo, lá no seu posto do dever, como esposa, como mãe, como pai, como um membro simples do corpo, como um diácono, como um evangelista, como um pastor, como um enviado, é fazendo as mesmas obras de Cristo. O olho enxergando, a mente pensando, os ouvidos ouvindo, as mãos apalpando, os pés sustentando, o corpo para esse corpo andar, mas cada um no seu posto do dever, cada um no seu lugar. E quem pode fazer isto? Somente o Espírito Santo. Mais ninguém. E o Espírito Santo nos dá uma fé genuína na palavra de Deus. Somente o próprio Deus pode fazer as obras de Cristo através de nós, porque as obras que Cristo fez, que Jesus fez, não foi ele como homem, mas sim o Pai que estava nele, porque ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 14, versículo 10. Isso mostra que o Pai não estava distintamente do Filho. Isso mostra que a unidade entre o Filho e o Pai é uma unidade simples, não uma unidade como do casal, como de você e de sua esposa. Você não pode falar, quem vê a mim vê minha esposa. No entanto, Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Isso mostra que o Pai estava nele, fazendo as obras. Ora, se o Pai estava nele fazendo as obras, e o único que podia fazer as obras era o Pai que estava nele, então é o mesmo conosco, é o mesmo com o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo e o Pai tem que estar em nós fazendo as obras. Quem é que está em nós? É o Espírito Santo, então é o Pai que está em nós. Quem é que estava em Jesus? Quem foi que desceu lá no batismo no Rio Jordão sobre Jesus? Foi o Espírito Santo. Sim, mas ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. De quem Maria concebeu? Foi do Espírito Santo. Então é Deus manifestando-se em ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem que se manifestar também em nós.
Esse Pai tem que estar em nós. Esse Pai é o Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a igreja misturada com o mundo tem concebido nesse dia? De quem você tem concebido sua fé em Cristo? De quem você tem concebido sua fé em Deus? Oh, mais do que nunca você tem que estar certo de que tem concebido também do Espírito Santo. A igreja de Jesus concebe do Espírito Santo. Ele a cobre com sua sombra. A sombra do Altíssimo é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz o salmista, que habita sob a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo descansará. E concebe de Deus, a igreja fica grávida da palavra, gera o Filho dentro dela, ela dá à luz o Filho, é Cristo se manifestando através dela, ele vai tomando forma e o mundo tem que ver que ela está ocupada com Cristo, que seu ventre, que sua vida está ocupada com Cristo. Você tem que saber disto, que como a esposa está terminantemente selada por uma só vez com o seu marido, assim também a igreja deve estar selada terminantemente com o seu esposo. Quem é esse esposo? É Cristo. Agora, ele não tem uma esposa que vive namoriscando com o mundo. Ele tem uma esposa que tem aliança, o pacto da fidelidade. Ele tem uma esposa que tem as dracmas. Se ela um dia perdeu uma dracma, ela caiu em desespero até encontrar essa dracma de volta. E tem encontrado, quando a mensagem chegou, a luz chegou, ela encontrou a dracma perdida e ela agora está em festa, em gozo, porque o Pai está nela, o Espírito Santo está nela. Você não é mais nem menos do que um filho de Deus. As obras que eu faço, Deus está em sua igreja. Para quê? Para fazer grandes obras para o mundo ver? Não, Deus está em sua igreja para continuar suas obras. Sabemos que a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Não, por quê? Logo, como ele foi enviado pelo Pai e o Pai veio nele, também ele enviou a igreja e veio na igreja. Então a igreja está aqui para continuar o ministério de Cristo. Por esta causa ele enviou o Espírito Santo. Ele sabia que suas obras não podiam ser feitas de outra maneira. Ele tinha que enviá-lo. O Pai enviou ao Filho e logo pôs em você tudo que estava no Filho. Você crê assim, diz amém, e mostre com sua vida. Busque a estatura do homem perfeito. Busque o Espírito Santo, de modo que as mesmas obras que ele fez, o fará você e também o fará a igreja. Não desejaria você fazer as obras de Deus? Jesus disse: deves crer em mim se desejas fazer as obras de Deus. Como é que você crê nele? Você não poderá fazer até enquanto não houver recebido o Espírito Santo, porque sem ele nenhum homem pode dizer que Jesus é o Filho de Deus. Sem o Espírito Santo você estará dizendo o que algum outro tem dito, que ele é segunda pessoa. Filho de Deus não quer dizer segunda pessoa. Filho de Deus quer dizer um que traz o ministério do Pai na terra. Filho de Deus quer dizer um que traz o sangue do Pai para resgatar os pecadores. Filho de Deus quer dizer Emanuel. Filho de Deus quer dizer Pai da eternidade. Filho de Deus quer dizer Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quer dizer o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Oh, isto me faz vibrar a alma e me faz alegrar o coração ao constatar tão grandes verdades, tão grandes maravilhas. Portanto, se há uma coisa urgente para esse momento, apressante, absolutamente essencial e necessário e obrigatório, é que você receba o Espírito Santo agora,
porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição. É uma obra do Pai. Levantou o Filho, Jesus Cristo foi levantado. Esta é a obra do Pai também em nosso corpo mortal. Nos levanta dentre os mortos, nos esclarece. E se um dia dormirmos no Senhor, Ele nos chamará também pela voz do arcanjo. Ó Deus, sela com o Espírito Santo esta palavra. Te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Salvação Jesus me dá, com amor me
guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir,